Uma invenção, um gênio e uma traição que quase o apagou da história. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar na história dramática de Johannes Gutenberg e, claro, da máquina que literalmente imprimiu o nosso mundo. Pensa bem, é uma pergunta bem difícil, né? Mas olha, se a gente tivesse que escolher uma só resposta, a prensa de tipos móveis do Johannes Gutenberg com certeza estaria no topo da lista. E para entender o porquê, a gente precisa ter uma ideia do tamanho, da escala dessa revolução. Olha, a mudança em apenas 60 anos foi, uau, foi sísmica. A gente saiu de um mundo onde livros eram tesouros, sabe, super raros, copiados à mão só para a elite, para uma explosão de informação que todo mundo podia acessar. De repente, as ideias ganharam asas. Mas quem foi que acendeu o fósforo que começou esse incêndio todo? Então, essa história toda começa com um homem, um cara cheio de mistério e também de muita ambição. Vamos conhecer o Johannes Gutenberg. E não só como inventor, mas como um artesão que guardava um segredo, uma visão às 7 chaves. Uma visão que ia mudar o mundo para sempre. É importante entender que o Gutenberg não era um acadêmico, nem um nobre, nada disso. Ele era um artesão, sabe? Filho de um patrício lá de Mães. E o mais importante de tudo, ele era muito bom com metais. Essa habilidade, essa foi a chave para a invenção dele. Depois de ser exilado da cidade natal, ele foi morar em Estrasburgo. E foi lá que o futuro começou a ser literalmente forjado. E o segredo para ele era tudo, era essencial. Gutenberg sabia que o que ele tinha nas mãos era revolucionário. Era algo que se descobrisse em todo mundo ia querer. Então ele trabalhava quieto na dele, investindo o próprio dinheiro, o próprio tempo, numa coisa que nem os sócios dele em outros negócios faziam ideia do que era. Só que a gente sabe, né? Segredos desse tamanho não duram para sempre. Os sócios dele acabaram descobrindo e, claro, exigiram uma parte. Aí a coisa ficou ainda mais tensa porque um deles morreu. E os herdeiros levaram o Gutenberg direto para o tribunal. No fim, ele até ganhou o processo, mas o preço foi alto. Pela primeira vez, documentos públicos falavam da sua nova arte, de uma prensa. O segredo já não era mais tão secreto assim. Ok, então vamos falar da invenção em si. Porque a grande sacada, a verdadeira genialidade do Gutenberg, não foi criar uma única peça, sabe? Foi criar um sistema. Eram 3 inovações que juntas funcionavam como uma orquestra, em perfeita harmonia. Pensa assim, era um sistema com 3 pilares. O primeiro, uma liga de metal especial, sabe, para criar as letrinhas individuais que tinham que ser duráveis. O segundo, uma tinta nova, à base de óleo, que era grossa bastante para grudar nesse metal. E o terceiro pilar, a prensa em si, que ele adaptou de uma prensa de vinho para conseguir aplicar uma pressão bem forte e igualzinha em toda a página. Separados, interessante, mas juntos eles eram revolucionários. E aqui, olha só, a gente precisa derrubar um mito bem comum. Muita gente acha que o Gutenberg inventou aquele sistema super preciso de punção matriz para fazer as letras. Só que análises digitais bem mais modernas dos textos dele mostram que as letras não são tão perfeitinhas assim, tem inconsistências. A verdade é que ele provavelmente usou uma técnica mais rústica. Aquele sistema perfeito que a gente imagina foi desenvolvido mais tarde, pelos sucessores dele. Bom, a tecnologia estava quase lá, quase pronta. Mas faltava uma coisa essencial: dinheiro. E não era pouco não, era muito dinheiro. E é exatamente aqui que a nossa história ganha um contorno de drama, sabe? Com a chegada de um investidor que seria, ao mesmo tempo, a salvação e a ruína de Gutenberg. Então, de volta a Mainz, lá por 1450, Gutenberg finalmente consegue. Ele convence um cara rico, um financista chamado Johann Fust, a investir 800 florins. 800! Para a época, isso era uma fortuna. Foi essa grana inicial que permitiu que ele montasse a oficina e finalmente começasse a trabalhar na sua grande obra-prima. Mas 2 anos depois, o dinheiro acabou. Fust colocou mais 800 florins na mesa. Só que, dessa vez, o preço para Gutenberg foi bem mais alto. Fust virou sócio de verdade no negócio. E aí o relógio começou a contar para o inevitável conflito entre os dois. E aqui, gente, estava o centro do problema. De um lado, você tinha o Gutenberg, o artista, o perfeccionista que estava obcecado em criar a obra de arte perfeita. Do outro lado, o Fust, o homem do dinheiro, o investidor, que queria o retorno dele para ontem. A paciência do Fust, claro, estava chegando no limite. E como era de se esperar, em 1455, a bomba estourou. Fust processou o Gutenberg. E quase tudo que a gente sabe sobre essa briga vem de um documento com um nome que é quase um trava-línguas. O Instrumento de Helmasperger,
É por causa dele que a gente consegue espiar o drama que se desenrolou ali. A cobrança do Fust no tribunal foi... Nossa, foi brutal. Direta, ele queria o dinheiro dele de volta. Tudo, e com juros compostos. Ele simplesmente não queria mais esperar o Gutenberg terminar e vender a sua grande obra-prima, a famosa Bíblia de 42 linhas, que já estava quase pronta. E o tribunal deu ganho de causa para o Fust. O resultado, Gutenberg foi condenado a pagar uma quantia absurda, 2.020 florins. Ele não tinha como pagar. E com isso, ele perdeu tudo: a oficina, as ferramentas, as letrinhas de metal, até as páginas da Bíblia que ele já tinha impresso. Tudo foi parar na mão do Fust. E olha, a história bem que podia acabar aqui, né? Com um inventor na lona e um investidor vitorioso. Mas o legado do Gutenberg é muito mais complicado que isso. Vamos ver o que aconteceu depois desse julgamento e como a própria história, com o tempo, começou a ver o destino dele de outra forma. O Fust, claro, não perdeu um segundo. Pegou a oficina para ele e, numa jogada de mestre, se juntou com o Peter Schoeffer. E quem era o Schoeffer? Ninguém menos que o principal assistente do Gutenberg, o cara que testemunhou contra o antigo chefe no tribunal. Juntos, eles terminaram a Bíblia e já em 1457 publicaram o Saltério de Mainz. Foi o primeiro livro da história a ter o nome dos impressores na capa. E o nome de Gutenberg não aparecia em lugar nenhum. Só que aqui vem o pulo do gato. Esse saltério de 1457 usava uma técnica de impressão em 2 cores, uma coisa super complexa para a época. E hoje, os especialistas são unânimes. É impossível que o Fust e Schoeffer tivessem criado essa técnica do zero em só 2 anos. A conclusão é uma só, é inevitável, eles estavam usando a tecnologia que o próprio Gutenberg já tinha passado anos aperfeiçoando. Tá, mas e o Gutenberg? O que aconteceu com ele? A história que todo mundo contava era que ele morreu pobre, esquecido. Mas olha, pesquisas mais recentes mostram um cenário um pouco diferente. É bem provável que ele tenha conseguido, sim, manter ou até abrir uma outra gráfica, menorzinha. E mais, em 1465, ele chegou a receber uma pensão do arcebispo de Mais. Isso indica que ele não terminou os dias na miséria, não. Pelo contrário, teve algum reconhecimento em vida. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. O Fust ganhou o dinheiro, é verdade, ele e o Schoeffer levaram o crédito, pelo menos no começo, mas foi a ideia, a invenção do Gutenberg que colocou fogo na Europa, que abriu as portas para a Renascença, para a Reforma, para o Iluminismo. Então fica a pergunta, o que, no fim das contas, define um legado de verdade? É o lucro rápido? O sucesso imediato? Ou é o impacto, a ideia que muda o mundo e atravessa os séculos? Fica aí pra gente pensar. Valeu por acompanhar a gente nessa! Se gostou, curta e siga e deixe nos comentários o que achou.